coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras com que elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Fecha a sua Bíblia, aleluia, só um minutinho de oração, nós já vamos entrar na palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluias. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, meu Deus querido, meu Deus amado, nesta noite, Senhor, coloca agora, meu Deus querido, uma gota do teu sangue sobre a nossa vida. Meu Deus querido, nos usa agora, Senhor, nos usa, meu Deus querido, para levar a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus querido, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? E a igreja pode se assentar e bater palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, aleluias, nesta noite de Páscoa, aleluias, o Senhor tocou no meu coração para pregar esta palavra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa, aleluias, ela vem de muito antes da morte de Jesus. A Páscoa, ela veio como uma festa de agradecimento da libertação do povo de Israel. A Páscoa, ela foi instituída, aleluias, após o povo ser liberto, eles comemoraram a Páscoa. Aleluias, a Páscoa, ela representa a libertação do povo. E aleluias, a Páscoa aqui para nós, ela continua representando a libertação. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, se fez carne, desceu a esta terra, passou por esta terra, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pregando a sua palavra, pregando o amor, pregando, aleluia, o reino dos céus, pregando a salvação. E então, aleluia, os líderes, os religiosos da época, não concordavam com o que Jesus dizia, porque a palavra de Jesus é uma palavra verdadeira. A palavra de Jesus, ela vem ao nosso encontro, aleluia, e vem para nos fazer pensar, vem, aleluia, para nos combater, aleluia, vem, aleluia, ao nosso encontro. E esta palavra, ela nos tira de nossa, aleluia, do nosso ser ali, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, porque esta palavra, ela vem e nos muda. Esta palavra, ela vem e ela nos transforma. Esta palavra, ela vem ao nosso encontro, aleluia, e faz coisas grandes, poderosas à nossa vida. É uma palavra de transformação, aleluia. Então esta palavra, aquele grupo religioso não aceitava, porque condenava as atitudes deles. Eram, aleluia, servos por fora, pela sua casca, mas por dentro pecadores, por dentro hipócritas, por dentro, aleluia, não viviam a palavra do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus, Jesus, ele é condenado por estes homens. Jesus, ele é condenado, aleluia, pelo seu amor. Jesus, ele é condenado, aleluia, por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele fazia. Aleluia, Jesus era condenado por aquilo que ele foi. Aleluia, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aleluia. Aonde Jesus entrava, aleluia, havia libertação. Aonde Jesus entrava, havia cura. Aonde Jesus entrava, aleluia, havia transformação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez esses religiosos levaram a Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. Aqueles, aleluia, que tentaram levar a Jesus, aleluia, a uma contradição, a colocar Jesus pela parede, aleluia, porque a lei de Moisés mandava matar a mulher apedrejada. Mas Jesus, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua sabedoria, disse, aleluia, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então,
Então ali Jesus mostrava, aleluia, o seu amor. Jesus, aleluia, mostrava que Ele veio não para a condenação, mas sim para a salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, aleluia, que na crucificação de Jesus, aleluia, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades. A palavra vai dizer que Ele se fez maldito, aleluias, por conta dos nossos pecados. Aleluias, louvado seja Deus. A cruz, a crucificação, morte de cruz, era uma morte, aleluias, a pior morte que existia naquela época. Ali só estavam os piores, aleluia, os mais perigosos. Aquele que morria na cruz, ele era envergonhado. Aquele que morria na cruz, aleluia, era maldito. Era envergonhado, aleluia, ele carregava a sua cruz pela cidade, com uma placa dizendo por que, aleluia, ele estava sendo condenado. Eles eram açoitados até a sua morte, aleluias. Ficavam, aleluias, naquela cruz, às vezes por dias, 2, 3, 4 dias, para que todos aqueles que passassem vissem a sua vergonha, vissem a sua condenação. Então é Jesus, aleluias, Ele, segundo a sua palavra, vai dizer, era necessário que Ele fosse julgado por estes homens. Era necessário que Ele fosse e passasse por cada processo que Ele passou. Jesus estava no monte, aleluia, estava orando com os seus discípulos, e ali Ele começa a sentir o peso da salvação de milhões. Ali Ele sente o peso da salvação, aleluia, do mundo, de todos aqueles que nele creem fossem salvos. A palavra vai dizer que Ele começa a transpirar, aleluia, e começa a sair sangue, aleluia, do seu suor. O seu corpo estava num alto nível de estresse, aleluia, a sua adrenalina estava num alto nível, aleluia, louvado seja Deus, porque Ele era Cristo, Ele era Deus, mas Ele também era homem. Como Deus, Ele conseguia prever aquilo que ia acontecer com Ele. Como Deus, Ele conseguia sentir aquilo que Ele ia passar. Aleluia, e como homem, o seu corpo, aleluia, havia medo. Aleluia, o seu corpo começou a reagir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas por que, aleluia, um homem sem pecados, um homem, aleluia, que passou por essa terra fazendo bem, pregando a sua palavra, estava passando por isso? Aleluia, é porque Ele foi enviado para ser o nosso libertador. Ele foi enviado para ser o nosso Salvador. Glória a Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O holocausto perfeito ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Naquela época, para ser perdoados os pecados, era oferecido holocausto. Era oferecido, aleluia, um cordeiro, aleluia, ao Senhor. Devia ser um cordeiro perfeito, aleluia, louvado seja Deus. E Deus recebia e perdoava o pecado daquele povo. Mas, aleluia, chega um tempo, aleluia, que aqueles cordeiros não estavam mais servindo para perdoar pecados. O Senhor havia preparado um cordeiro perfeito, aleluia. O último sacrifício, o sacrifício perfeito a Deus, para perdoar-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas condenações. Irmãos, quando Deus cria o homem, e o homem, aleluia, por Adão e Eva, vivem no paraíso, aleluia, e ali eles pecam, eles desobedecem a ordem de Deus, conhecem a verdade, conhecem o bem e o mal, ali eles são, aleluia, retirados da presença de Deus. Deus o visitava todos os dias. Deus havia comunhão com o homem, aleluia. E o projeto da cruz, aleluia,
que o homem voltasse a ter a comunhão com Deus. Era para que o homem pudesse voltar a viver com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus Cristo, aleluia, Ele desceu para fazer este projeto, para concluir esta obra, para que o homem pudesse novamente, aleluia, ter a sua comunhão com Deus, para que o homem, aleluia, novamente pudesse viver com o Senhor, o Criador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso Ele teve que passar, aleluia, pelos açoites. Para isso Ele teve que passar, aleluia, pela humilhação. Para isso Ele teve que passar pela agonia na cruz. O nosso Senhor, Ele foi açoitado. O nosso Senhor, aleluia, Ele foi humilhado diante do caminho. Aquelas pessoas passavam por Ele e zombavam dele, dizendo: não é este, salvou a muitos e agora não pode salvar a si mesmo. Eles olhavam Jesus na cruz como derrotado. Eles olhavam Jesus na cruz como se Jesus ali estivesse sendo derrotado. Mas uma coisa que eles não entendiam, e que o mundo não entende, é que Jesus, Ele não estava na cruz sendo derrotado. Jesus, Ele estava na cruz vencendo a batalha que não poderia ser paga por nós, que não poderia ser vencida por nós. Ele estava pagando o preço, aleluia, pela minha e pela sua salvação. Aleluia, eles acharam que ali iriam, aleluia, acabar, aleluia, com Jesus, iriam acabar com a história de Jesus, mas eles estavam apenas contemplando a vitória na cruz. Aleluia, louvado seja Deus, porque é por cada sangue que o Senhor derramava naquela cruz. Era a alma que Ele estava comprando, era a nossa vida que Ele estava comprando. O preço estava sendo pago. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Cada gota que o Senhor derramava na cruz era o pagamento, aleluia, das nossas transgressões. Nós tínhamos uma dívida que não poderia ser paga. Nós tínhamos uma dívida que nunca poderia ser paga por nós mesmos. Todos aqueles que tentaram, aleluia, falharam. Homens de Deus falharam, mas Jesus Cristo, Ele era, aleluia, glórias a Deus, o Cordeiro perfeito, e Ele estava naquela cruz para dar a sua vida por nós, para dar a sua vida por nós. Quando Adão e Eva pecam, aleluia, um decreto de Deus, porque eles pecaram, aleluia. O salário do pecado, diz a palavra do Senhor, é a morte. E porque eles pecaram, eles estavam condenados à morte. Aleluia. E por nós, aleluia, ser desta geração, ser desta descendência de Adão, nós também somos pecadores. Por isso que nós temos na palavra: por um só homem, aleluia, por um só homem, glórias a Deus, por uma só ofensa veio o juízo, por um só pecado, aleluia, veio, aleluia, o pecado ao mundo, mas por um só homem também, aleluia, louvado seja Deus, veio a graça, veio, aleluia, a libertação para a nossa vida. Por um só homem, aleluia, veio a salvação para o nosso ser. Aleluia. Eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei como se encontra a sua vida, mas eu quero dizer, aleluia, nenhum de nós aqui éramos merecedores desta graça. Nenhum de nós que estamos aqui merecia, aleluia, o que Jesus fez na cruz por nós. Nós não merecíamos, mas Ele teve graça, Ele teve misericórdia, o seu amor nos alcançou, aleluia, a sua misericórdia nos alcançou, e naquela cruz, aleluia, louvado seja Deus. Eu posso ter com os olhos da fé o Senhor de braços abertos, estendendo as suas mãos para nós, aleluia, dizendo: filho meu, eu já paguei o preço, eu já paguei o preço da sua dor, eu já
joguei sobre mim, eu carreguei o peso da cruz, eu fui crucificado, aleluia, mas no terceiro dia eu ressuscitei, para que a minha palavra fosse cumprida, para que pudesse, aleluia, ser entregue a chave da morte do inferno nas mãos de Jesus, para que, aleluia, essa palavra vai dizer que foi dado a Ele todo o poder, aleluia, em cima da terra e debaixo da terra e nos céus, foi dado a Ele todo o poder, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E este Deus que se entregou por mim e por você, aleluia, louvado seja o seu nome. Ele foi crucificado, foi humilhado, aleluia, foi posto no sepulcro, foi posto, aleluia, louvado seja Deus, foi preparado a Ele no sepulcro, porque esta morte de cruz era uma morte de tanta vergonha, que, aleluia, os romanos pegavam os condenados por cruz e jogavam, aleluia, como indigentes, não tinham direito a sepultamento. Mas Jesus, aleluia, foi pedido o seu corpo, aleluia, foi pedido o seu corpo, aleluia, e ele foi dado o seu corpo a pôr no sepulcro. Mas então, aleluia, aqueles religiosos ficaram com medo, aleluia, porque eles ouviam Jesus dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria, que ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitaria, aleluia. E diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27, vai dizer assim, dizendo o Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, o que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite, eu furtem e digam ao povo que ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o do primeiro. O que, aleluia, os fariseus estavam pedindo, aleluia, na casa de Pilatos. Eles estavam tentando, aleluia, parar a obra da cruz. Eles estavam tentando, aleluia, achar um meio, tentando impedir que a palavra do Senhor, aleluia, não fosse cumprida. Mas Ele era Deus, a sua palavra era verdadeira. Eles tentaram colocar guardas, aleluia, para guardar, aleluia, o seu sepulcro, mas, aleluia, o sepulcro não foi aberto, aleluia, para que Jesus pudesse sair. O sepulcro foi aberto para que eles pudessem entrar e ver que aquele que morreu na cruz estava ressuscitado, aleluia, louvado seja Deus. O sepulcro foi aberto para que eles pudessem ver que Jesus já não estava mais lá. Jesus não precisava que a pedra fosse retirada, aleluia, louvado seja Deus. Quando Lázaro morreu e Jesus chegou, Jesus ordena que retirasse a pedra, e com a sua voz ele ordenou: Lázaro, sai para fora. Mas Jesus não precisou que ninguém retirasse a pedra por ele, pois ele ressuscitou, porque ele, aleluia, estava, glórias a Deus, ele venceu, ele havia vencido a grande batalha, ele havia vencido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ao texto que nós lemos. Maria, aleluia, glórias a Deus, estas mulheres que andavam com Jesus, estavam levando, aleluia, glórias a Deus, levando ao Senhor especiarias, para que, aleluia, pudesse passar sobre o corpo, perfumes, especiarias, aleluia, para que pudesse passar no corpo de Jesus. Elas estavam esperando encontrar o corpo de Jesus ali, aleluia, como era de costume dos judeus. Quando alguém morria, preparava-se o corpo, aleluia, se preparava as especiarias. Mas quando elas chegam até o sepulcro, a pedra já não está no lugar, a pedra foi, aleluia, removida. Quando elas entram, aleluia, elas olham, aleluia, tem 2 varões de branco dizendo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aleluia. A palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpriu, aleluia, louvado seja Deus. E hoje nós
estamos aqui. Glórias a Deus, e hoje nós podemos estar aqui, é porque Ele ressuscitou. A morte, aleluia, não pôde levar Jesus. A morte, aleluia, não pôde levar Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte. Mas Jesus não podia morrer, porque Ele não tinha pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus não podia morrer, porque Ele não tinha pecado. E se Ele não podia morrer, então o que aconteceu? Ele entregou o seu Espírito a Deus. Ele entregou o seu Espírito a Deus. Foi dado como morto, aleluias. Mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se apresentou, aleluias, a Maria. Se apresentou aos seus discípulos, aleluias, e foi provar a eles que Ele estava vivo. Aleluias, louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus, aleluias. O Senhor é tão maravilhoso, irmãos. O Senhor é tão maravilhoso, aleluias. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei, aleluias, como você chegou aqui. Mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele te amou primeiro, aleluias. Não fomos nós que, aleluias, escolhemos a Jesus, mas Ele que nos amou primeiro. Ele que nos escolheu o seu povo. Ele que nos escolheu como somos suas ovelhas, aleluias. Foi o Senhor que nos escolheu. Aleluias, louvado seja Deus. Quando Ele estava naquela cruz, eu posso crer, aleluias, que naquela cruz Ele, aleluias, com o poder de Deus, aleluias, Ele podia ver as nossas vidas sendo salvas. Ele podia ver, aleluias, a transformação da sua vida. Ah, irmão, cada alma vale muito a Jesus. Cada alma, aleluias, vale tanto a Jesus, aleluias. Foi Ele que pagou o preço por cada um de nós. Foi Ele que comprou, aleluias, a nossa liberdade. Foi Ele que comprou a nossa salvação. Foi Ele que nos deu a salvação. Foi por amor, aleluias, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há, aleluias, glórias a Deus. Porque o preço foi pago, aleluias. A promessa da cruz foi cumprida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, foi entregue ao Senhor. No livro de João, capítulo 19, verso 30, aleluia, Jesus disse: está consumado. A dívida foi paga, aleluia, louvado seja Deus. Aí chega, aleluia, o diabo, aleluia, e tenta colocar para você que você não vai ser feliz. E vem o inimigo, aleluia, e tenta dizer para você que você não vai ter sucesso, que você não vai vencer, aleluia, que ninguém te ama, aleluia, que a sua vida de relacionamento não vai dar certo. Ei, irmão, Jesus já pagou o preço de todas as nossas angústias, de todas as nossas aflições. O diabo não tem poder sobre isso, porque o sangue dele foi derramado, e o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória, aleluia, sobre o pecado e sobre a morte. Aleluia, a ressurreição do Senhor nos mostra, aleluia, que a partir de agora nós somos salvos em Cristo. Nenhum peso, nenhum pecado pode nos condenar, porque nós cremos em Jesus, e a palavra dele nos diz: aquele que crê em mim será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A salvação é para você, a salvação é para mim. Jesus morreu, foi por isso, foi para nos trazer, aleluia, a salvação novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero terminar esta palavra, aleluia, dizer o convite da salvação. Este convite que o Senhor fez na cruz. Aleluia, glórias a Deus. Aqueles dois ladrões, aleluia, que estavam com Jesus, aleluia, um estava dizendo para ele: se tu és Deus, então salva a ti e a nós. Mas o outro olhou e disse: ele não tem pecado. Nós sim merecemos estar aqui, mas ele não tem nenhum mal.
Aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele ladrão disse ao Senhor: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo, aleluia, no meu reino, aleluia. E este convite, aleluia, louvado seja Deus, é estendido a nós. Aleluia, louvado seja Deus, ainda hoje nós seremos salvos por Ele. Ainda hoje a salvação do Senhor entrará em nossa casa. Ainda hoje haverá salvação, aleluia, aos nossos parentes. Aleluia, glórias a Deus. O livro de João, capítulo 3, vai dizer: o amor de Deus é revelado na cruz. E este amor, ele se estende, aleluia. Em Romanos ele vai dizer: a salvação é pela fé em Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Recebe esta palavra no seu coração. Recebe esta palavra no dia de hoje. Aleluia. Jesus está presente neste lugar. E eu quero fazer este convite a você. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não se entregou, aleluia, a Ele, e quer sentir esta presença, e quer sentir esta graça, dê um sinal com a sua mão. Vem aqui na frente, aleluia. Jesus está te chamando.